segundo nos é dado a conhecer nas várias obras de André Luiz. André Luiz fala várias vezes nestes espíritos. Temos vários palestrantes espíritas que falam nestes espíritos. Allan Kardec falou nestes espíritos e Jesus falou com estes espíritos. Ora bem, quando Jesus se levantou no mar de uma grande tempestade de vento que as ondas cobriam a barca, enquanto Jesus dormia na popa, sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram aos brados, dizendo: Salva-nos, Senhor, nós vamos morrer. E Jesus lhe respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Ora bem, estes ventos e estas tempestades e do mar, estas grandes ondas, estavam a ser causadas pelos movimentos dos elementais, porque, tal como o nome indica, eles são espíritos que estão ligados aos elementos da natureza e por isso eles têm facilidade em movimentar esses elementos com os quais se afinizam. Existem espíritos para cada dedicados ou com afinidades aos seus elementos, aos vários elementos naturais do planeta. E estes mesmos espíritos foram usados na formação do planeta, foram usados nas grandes transformações do planeta e são espíritos que habitam o planeta tal como nós, se bem que cada vez em menor quantidade. Aqueles que nós conhecemos corriqueiramente como o nome de elfos, fadas e por aí fora. Ora bem, Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser o Destinador, ele diz o seguinte: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece, possui-se e torna-se consciente. E Emmanuel fala que a escala do progresso é sublime e infinita. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão. Então, nós estamos a falar aqui de uns seres espirituais que estão entre o animal e a razão, estão entre o instinto e a razão. Já são seres inteligentes, já são capazes de desenvolver a sua inteligência tal como nós, mas ainda não têm o sentido de consciência que nós temos. Eu tenho aqui isto limitado. Aqui. No Ave Luz é dito o seguinte: na linha do nosso entendimento, o que podes saber. Peço desculpa. O que podes saber é que a vida é movimento, tudo o que se move vive, nada se encontra na inércia. Existem outras duas vidas trabalhando por toda a parte, muito mais, muito menores que a menor formiga, quase invisíveis e mesmo invisíveis por cima da Terra com grandes objetivos. Ora bem, estes espíritos de que Jesus também fala, e reparem, ele sempre disse: o Pai trabalha desde sempre e eu trabalho também. E agora ele está a dizer que todas as formas de vida, visíveis e invisíveis, trabalham também, atribuindo a estes espíritos que nós vamos falar hoje trabalhos, mas trabalhos aos níveis de consciência que cada um de nós tem no seu estado evolutivo. Os animais têm um determinado tipo de trabalho, os minerais têm outro determinado tipo de trabalho, as plantas outro determinado tipo de trabalho e estes seres que se encontram entre os animais e nós, homens, têm outro tipo de trabalho determinado pelo seu nível de consciência. Ora bem, no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: a mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros dos raios, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? E a resposta é tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Ora bem, então, por aqui já percebemos que este, estes movimentos telúricos da Terra, os movimentos da natureza, tudo aquilo que combinado faz com que este planeta seja habitável e seja um planeta saudável para nós, não é presidido por entidades como deuses.
E Allan Kardec ainda perguntou mais. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitem o interior da Terra e que presidam aos fenómenos geológicos? E eles respondem assim: esses espíritos não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenómenos e os dirigem, conforme suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos estes factos e os compreendereis melhor. Allan Kardec vai mais longe e eu consegui encontrar uma entrevista que ele fez a um destes espíritos, a um elemental. Se bem que ele se identifica de outra forma. Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, ele acreditava piamente nos elementais, de tal forma que até chegou a ser gozado e a ser considerado naif na época por ter acreditado numas fotografias que duas jovens fizeram de fadas. Mas ele, como espírita que era, tinha consciência de que os elementais existiam e, como qualquer espírita curioso que era, ele nada mais queria do que de facto conseguir ver esses espíritos. Todos nós temos curiosidade, todos nós temos aquela ideia fantasiosa das fadinhas com as asinhas, dos doentes com os chapeuzinhos, das sereias com o seu rabo de peixe. E todos nós gostaríamos de facto de ver esses seres, mas na verdade eles não são bem assim e nós não os vimos, mas o Chico via-os. E eu ouvi relatar que ele dizia que os elementais eram seres pequeninos e que por vezes ele os via empoleirados nas árvores ou a espreitar por trás das pedras. No livro Ave Luz, Jesus continua a instruir os seus apóstolos e diz o seguinte: aqueles mais velhos que os milénios despertaram para o amor, esses servem de instrumento nas mãos da sabedoria espiritual para ajudar os da retaguarda a aprenderem a andar para servir, a servir para melhorar e para melhorar acordando em si todos os dons da vida, para que Deus, essa força universal, se faça explodir por dentro das criaturas e elas possam entender os princípios da vida, mesmo que não possam ou não saibam dar explicações sobre o que é viver. Ora bem, até nós temos dificuldade em saber o que é explicar o que é saber viver, quanto mais formas menos adiantadas, menos evoluídas moralmente que nós a nível espiritual. Mas, como nós vemos, todos nós estamos interligados, todos nós necessitamos uns dos outros. Os da retaguarda precisam de nós para avançarem, nós precisamos dos da retaguarda para nos impulsionarem. E no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: os espíritos que presidem aos fenómenos da natureza formam categoria à parte do mundo espiritual? São seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? E é respondido que o serão ou que foram. Eu peço desculpa, isto aqui. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? E é respondido: depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenha. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos como entre os homens. Ora, o que é que acontece? Todos os grandes fenómenos da natureza que foram, como a formação do nosso próprio planeta, tiveram espíritos superiores a coordenar e a ordenar como é que os elementos da natureza reagiam. Inicialmente, antes de serem elementos da natureza, como nós sabemos, eram grandes massas químicas em contacto e em explosões a provocarem ordenamento umas entre as outras até formarem aquilo que nós conhecemos. Ora bem, uns que comandam e outros executam. Os que executam são sempre de ordem inferior, por isso mais próximo da materialidade. Sendo mais próximo da materialidade, são os que vão executar aquilo que foi delineado pelos espíritos superiores. E é perguntado o seguinte: na produção de certos fenómenos das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou eles se reúnem em massa para produzi-lo? E é respondido: reúnem-se em massas inumeráveis. E de facto são massas inumeráveis, como nós vimos quando Jesus aplacou a tempestade, eram massas inumeráveis de elementais que ali moviam o ar
e elementais que ali moviam a água. Uns afinissando-se com o ar, outros afinissando-se com a água, eles tinham essa capacidade porque são seres mais materializados, mais próximos da materialidade, mais ah, propensos a conseguirem interagir com a matéria. Ora bem, na pergunta 540 é perguntado então o seguinte: os espíritos que exercem a ação nos fenómenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletido? E é respondido: uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Figurai essas míriades de animais que pouco a pouco fazem emergir no mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência dos seus atos, de seu livre-arbítrio, atuam em certos fenómenos dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigi-las do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei da harmonia, da qual os vossos espíritos limitados ainda não podem abranger o conjunto. E por aqui nós começamos a perceber que, de facto, existe toda uma inteligência por trás do nosso planeta. O nosso planeta é tão perfeito, tudo interage tão bem, está tudo tão harmonizado, até aquilo que nós consideramos de maior violência, aquilo que nós consideramos que pode impressionar os nossos sentidos, denota-se que tem uma inteligência por trás e que daí resulta sempre algo melhor. Todos os grandes cataclismos do planeta sempre surgiram para que, como resultado, tivessem uma melhoria no planeta. E quando o planeta está muito degradado, como é o caso da intervenção do homem nele, nós vemos o próprio planeta a reagir, parecendo uma entidade viva, a reconstruir-se, a repor-se, a sanear-se. Ora bem, existe de facto toda uma inteligência por trás que promove esse saneamento, essa regeneração e a atuar com ela todos os elementos da natureza, elementais e espíritos da natureza, que uns coordenando, outros obedecendo de forma instintiva sem perceberem até como, nada mais fazem do que contribuem para o grande estar de todos. Ora bem, então chegamos agora mesmo aos elementais. E na Federação Espírita Brasileira, no estudo, é dito o seguinte: são seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. Atenção, são seres além do plano físico, eles atuam sempre do lado espiritual, movendo a parte física. São veículos da vontade criadora, potenciadores de forças, leis e processos naturais. Como veículos desta vontade criadora, como potenciadores das forças, das leis e dos processos naturais, nós podemos perceber que eles, bem orientados, têm uma força construtora incrível. Mal orientados, terão uma força destruidora terrível, visto que eles ainda não têm bem consciência do que é o certo e do que é errado, porque ainda não chegaram ao nível humano, estão na fase pré-humana. São encontrados por toda a parte, na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades da sobrecrosta, junto ao elemento ígneo. Eles habitam todo o planeta, desde o seu mais profundo núcleo até aos ares. Invisíveis aos olhares humanos, executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso nos mais variados aspectos nos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e aos homens.
Eles atuam nos reinos da natureza, atenção, minerais, vegetais, aos animais, aos homens, eles conseguem movimentar tudo. E é aqui que eu digo e volto a frisar, atenção, que eles são seres que ainda não têm uma consciência desenvolvida sobre o que é o certo e o que é errado. Bem orientados, eles podem fazer maravilhas. Mal orientados, eles podem provocar grandes catástrofes. E, continuando no estudo da FEB, eles dizem o seguinte: naturalmente, essas entidades que são orientadas pelos espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhadas a outras experiências evolutivas de forma que não lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Eles ainda não vão reencarnar como humanos e eles ainda necessitam de aprender um pouco antes de chegar à fase humana. É assim, o nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, começa onde acaba o primitivo e acaba onde começa o mundo de regeneração. Dentro desta fase, nós temos toda aquela graduação que vai do primitivo ao regenerativo. Ora bem, estes espíritos também estão num processo evolutivo. Também existem os mais atrasados e os mais evoluídos. Espiritualmente, existem aqueles que ainda estão num processo mais primitivo e naqueles que estão num processo mais desenvolvido. Entretanto, nós, seres humanos, pensantes, com consciência, com o conhecimento já do que é certo e do errado, podemos influir neles de forma a que eles influenciem a natureza. E assim, uma vez que nós não temos conhecimento de como controlar a força deles e eles, como seres livres, não gostam de ser aprisionados, se nós influenciarmos algum deles diretamente, poderemos estar a perturbar a harmonia que existe em toda a natureza. Estes espíritos deverão ser orientados apenas pelos espíritos superiores e nós não devemos, como seres humanos, nunca querer interferir diretamente com um deles. Ora bem, na cultura religiosa do passado e do presente encontramos estas denominações destes espíritos como devas, elementais, fadas, génios, silfos, elfos, djinns e etc. A senhora Helena Blavatsky, que foi quem estudou muito a fundo este tema dos elementais, fez uma exaustiva pesquisa a respeito e os classificou largamente. Os cabalistas também classificaram os elementais mais evoluídos encarregados do ar, da terra, do fogo e da água, respectivamente de gnomos, sílvidos, salamandras e ondinas. Ora bem, a senhora Blavatsky, como sabem, foi a fundadora da Teosofia e os teosóficos, eles abordam muito estas questões. Ora bem, então chegamos à classificação dos elementais. Nós temos elementais do mar, que são as ondinas, as sereias e as ninfas. Temos os elementais do fogo, como as salamandras. Temos os dos vegetais e da terra, como os gnomos, as diádres, os doentes e os faunos. Os dos ares, como as sílfides, os elfos e as fadas. E os do espírito, como os devas. E no centro está o ser humano. Estamos nós. Ora bem, sendo nós seres mais evoluídos que eles, naturalmente que se nós quisermos evocar um deles, eles de alguma forma se sentirão obrigados a responder, porque nós estamos acima deles na evolução. Mas tal não deverá acontecer e não devemos fazer. Porquê? Porque, como eu já frisei, eles são os seres ligados à natureza e, como nós sabemos, os animais gostam de ser livres. Eles já não são animais, mas gostam da liberdade deles e não gostam da nossa interferência e não gostam de ser aprisionados nem de serem usados. E podem se revoltar. E como nós já vimos atrás, eles são seres que têm muito poder, muita influência sobre a natureza e se nós mexermos diretamente com eles, podemos estar a causar
situações muito desagradáveis, não só para nós, como para outros seres humanos. Na revista de 1858, há uma entrevista a um destes seres, em que é perguntado o seguinte: em vida que pensavas que fossem os gnomos? Resposta: supunha que fossem seres capazes de materializar-se e de tomar formas fantásticas. Pergunta: ainda acreditais nisso? Mais do que nunca, agora tenho a certeza, mas gnome é um vocábulo que lembra muita magia. Agora prefiro dizer espírito em vez de gnome. Atenção, ele põe aqui uma nota. Em vida ele acreditava nos espíritos e em sua manifestação, apenas os chamava de gnomos, ao passo que agora prefere a denominação genérica dos espíritos. Isto é o Dr. Moore que eles estão a entrevistar. E eles continuam a perguntar: ainda credes que os espíritos que em vida chamáveis de gnomos e tivessem formas fantásticas, materiais? Sim, mas eu sei que isso nem sempre acontece, porque há pessoas que poderiam ficar loucas se vissem as aparências de que tais espíritos podem tomar. Que aparências podem ser essas? De animais, de diabos? E eles, para brincar, às vezes tomam aparências, e se nos aparecerem, nós assustamos-nos bastante, que eles tomam assim uns aspectos um bocado exóticos. Pergunta: uma aparência material tangível ou uma pura aparência como em sonhos e visões? Resposta: um pouco mais material que nos sonhos. As aparições que nos poderiam amedrontar não podem ser tangíveis. Deus não permitiria. Então, o que é que acontece com os elementais? Nós poderemos senti-los, quem for médio poderá vê-los, eles não conseguem materializar-se como um espírito humano faz, mas podem provocar algumas chatices. O Allan Kardec decidiu entrevistar então um doente e fizeram a evocação e ele apareceu. Ora bem, um dos documentos da sociedade foi quem começou a chamar a ver este espírito, que dizia que via umas chamas azuis a passear sobre a cama, e então decidiram evocá-lo. E as primeiras perguntas são feitas então por esse senhor. Eles fazem a evocação e o espírito aparece e diz: mas que queres de mim? E eles perguntam: com que fim te manifestas em casa do Senhor J? Ele responde: que te importa? E por aqui já vemos que ele não está com vontade de colaborar. Em verdade, a mim pouco importa, mas ao Senhor J é diferente. Ah, que boa razão. Então começamos a ver assim, que ele já tem um arzinho de brincalhão, não é? Continuaram a perguntar: é que eu não recebo qualquer um em minha casa de boa vontade. Estás enganado, eu sou muito bom. Ora, estão a ver como é que ele é, não é? Faz-me então o favor de dizer a que vens fazer a minha casa. E ele responde: julgas acaso que pelo facto de ser bom eu te devo obedecer? Olhem só a natureza deste espírito, não é? Disseram-me que és um espírito leviano, pois neste caso julgaram-me muito mal. Já viram? Ele ainda ele considera-se bom, não aceita que ele é leviano, no entanto está ali com um ar atrocista, ele está ali a gozar com eles. Se é calúnia, prova-o. Eu não ligo. Desprezo. Pergunta: eu bem poderia empregar um meio de te fazer dizer quem és? Resposta: palavra que isto me divertiria um pouco. Estão a ver o tipo de personalidade que este espírito tem. E eles continuam: intimo-te a dizer a que vens fazer a minha casa. E a resposta: tinha um único propósito: divertir-me. Pergunta: isto não concorda com o que me foi dito pelos espíritos superiores? Resposta: fui mandada à tua casa e tu sabes a razão. Estás satisfeito? Então mentiste. Não. Não tinhas então más intenções? Não. Disseram-me o mesmo que eu. Disseram-te o mesmo que eu. Podes dizer qual é a tua categoria entre espíritos? Tua curiosidade me agrada. Vejam bem, ele nunca dá uma resposta clara. Deixa sempre subentendido, está sempre jocoso, a desprezar e sempre a fugir à resposta direta. Desde que pretendes ser bom, porque não respondes de modo conveniente?
Resposta: porventura eu te insultei? Mais uma vez a fugir à pergunta. Não, mas porque respondes de maneiras evasivas e te recusas a dar-me as explicações que te peço. Resposta: tenho a liberdade de fazer o que quer, entretanto, sob o comando de certos espíritos. Curiosamente, este espírito foi levado e foi obrigado a responder por espíritos superiores. Porque, como vocês sabem, isto faz parte da codificação. Allan Kardec fez esta entrevista a este espírito por forma a demonstrar o que era um espírito inferior e como é que eles eram. Então eles continuam ainda. Ainda bem, vejo com prazer que começa a ser mais razoável, por isso prevejo que iremos ter relações amigáveis. Resposta: deixa de conversas fiadas, será muito melhor. Atenção, ele continua, não é? E perguntam-lhe: sob que forma estás aqui? Não tenho nenhuma forma. Sabes o que é o perispírito? Não, a não ser que seja o vento. Então já estão a perceber que ele é de uma categoria inferior, que não há determinadas coisas que ele não tem conhecimento. Pergunta: que poderia eu fazer para te ser agradável? Resposta: já te disse, cala-te. Estão a ver que ele já está a começar a estar contrariado, já está a começar a estar aborrecido de estar ali. Pergunta: a missão que vieste desempenhar em minha casa te fez progredir como espírito? Resposta: isso é outro assunto. Não me faças tais perguntas. Sabes que obedeço a certos espíritos. Dirige-te a eles. Quanto a mim, deixa-me ir. Pergunta: porventura teríamos tido más relações numa outra existência? O que seria a causa do teu mau humor? Resposta: não te recordas de quando te disseste mal de mim e a quem quisesse ouvir? Cala-te, digo eu. Pergunta: eu só digo de ti aquilo que me foi dito por espíritos superiores. Também disseste que eu te havia obsediado. Neste momento ele já está a começar a ser agressivo, já está chateado de estar ali, quer-se ir embora. Pergunta: ficaste satisfeito com o resultado obtido? Resposta: isso é problema meu. Reparem, não é? Ele já está tão chateado, já começa a ser mal educado. Queres então que conserve de ti uma opinião desfavorável? Resposta: é possível, vou-me embora. Ora bem, este espírito foi lá levado, ele esteve em casa deste senhor Moore, ele andou a criar perturbações e foi levado a esta reunião para que tivessem a oportunidade de o entrevistar. E se nós formos ao livro dos espíritos, vamos lá ver que Allan Kardec fez uma classificação bastante detalhada dos vários tipos de espíritos que existem, dependendo do nível evolutivo em que eles se encontram. Ora bem, este espírito está naquela categoria dos espíritos brincalhões, não é? Que ele diz que foi mandado à casa deste senhor fazer isto, nós não percebemos bem o que é que está por trás, mas às vezes existem aquelas situações em que determinadas pessoas, para fazerem mal às outras, gostam de evocar espíritos para mandar a essas pessoas. Ora bem, os tipos de espíritos que respondem a essas evocações são espíritos menos evoluídos, que se afinizam com os propósitos dessas pessoas. Por isso já vemos, não é? Se a pessoa não quer fazer bem à outra, o espírito que vem não é um espírito bom. São este tipo de espíritos que vêm, estes espíritos ainda numa fase mais atrasada, menos evoluída a nível moral e que atrapalham quando nós nos pomos a mexer com eles. Existe também na revista Espírita um caso de uma senhora que a casa dela de repente começou a ser chateada, digamos assim, porque com frequência tocavam a campainha. Não sei se sabem, mas no século XIX não havia campainhas, havia os sinos em casa. E então, com frequência, o sino tocava. Iam à porta e não estava lá ninguém. Ora, isto aconteceu tantas vezes, que a senhora começou a suspeitar que fosse a empregada e a empregada acabou por ser despedida. Quando Allan Kardec foi analisar o que é que tinha acontecido, tinha sido também um duende, um espírito destes, um espírito mais Estás com sono, é? que para se divertir, fazia aquilo. Não está com a cabeça tapada porque não vejo nada das hoje. Ai, olha-me Deus, pai. Helena, desliga o seu áudio se faz favor. Não, não. Ok, desculpa. Ok, vou desligar o...
Pronto, então o que é que acontecia? A empregada acabou, na consequência disso, ser despedida. O espírito foi evocado, foi entrevistado por Allan Kardec e no fim ele perguntou porque é que ele fazia aquilo. E ele disse que fazia porque achava graça e era para se divertir e ver as pessoas a ficarem aflitas. E ele perguntou como é que ele fazia aquilo, se aquela empregada tinha alguma intervenção no assunto. E ele chegou a dizer que sim, tinha uma intervenção indireta, que nem ela sabia. Porquê? Porque essa empregada era uma médium de efeitos físicos, soltava como tal, tinha uma grande capacidade de libertar ectoplasma e esse espírito usava o ectoplasma dele para fazer essas brincadeiras. A coitada da moça acabou por ser despedida, foi triste. Mas aqui, como diz Allan Kardec, nas observações, ele diz o seguinte: pelas conversas relatadas podemos ver a diversidade extrema existente na linguagem dos espíritos conforme o seu grau de elevação. A dos espíritos desta natureza é caracterizada quase sempre pela grosseria e pela impaciência. Quando chamados a reuniões sérias, percebe-se que não vêm de boa vontade e têm pressa de partir, porque não se sentem à vontade no meio dos seus superiores e de pessoas que os apertam com perguntas. Já não acontece o mesmo nas reuniões frívolas, onde as pessoas se divertem com as suas facédias e aí no seu ambiente se regalam. E nós vemos isso naquelas reuniões, de facto, como Allan Kardec diz, menos sérias, em que havia aqueles movimentos de mesa e eles faziam aquelas perguntas, depois recebiam respostas absurdas e por aí fora. Era todo um divertimento que estes espíritos gostavam, porque na verdade, como nós vimos nesta entrevista, eles gostam de se entreter, brincando com as pessoas, levando as pessoas ao engano, a fazerem figuras tristes, como se costuma dizer, ou mistificando. Ora bem, na evolução nós sabemos que a evolução é do átomo ao arcanjo. E do átomo ao arcanjo vai muito, mas muito. Nós estamos aqui na fase humana, já temos muito para trás e temos muito que andar para a frente. Não nos lembramos de quase nada daquilo que foi para trás, felizmente, porque nós estamos no nosso melhor. Mas estes espíritos são precisos e são úteis na criação, tal como nós próprios, apesar de acharmos que somos pequeninos e que não fazemos aqui nada de mais do que a nossa obrigação. Todos nós temos um papel importante na cocriação de Deus. Todos nós estamos no lugar certo, no momento certo, na altura certa. Todos nós fazemos diferença de alguma forma. E estes espíritos também fazem. Na obra de André Luiz, nós vemos logo no primeiro livro, No Nosso Lar, quando André Luiz vai até a sua casa e vê que o segundo esposo da sua esposa, o segundo marido dela, está muito doente e que ele não o consegue tratar. Isto pede auxílio à sua professora do Nosso Lar e ela vem a seu auxílio e quando chega de facto vê que ele está muito doente e que precisa de algo mais do que passes e água fluidificada. E ela dirige-se cá fora e chama um ser para lhe dizer aonde é que estão determinadas plantas dos quais ela necessita extrair algumas substâncias para colocar na água. Ora, esse ser era um elemental. Nas várias obras de André Luiz e mais livros, nós vemos que estes espíritos são usados por espíritos que sabem usá-los, por espíritos que estão habituados a lidar com eles. Existe um livro que é chamado Os Tambores de Angola, onde nós vemos que estes espíritos são coordenados por espíritos humanos já mais evoluídos, e muitos deles apresentam-se com a forma de índios ou de pretos velhos, mas que sabem lidar com eles muito bem, impondo-lhes sempre respeito pela sua autoridade moral. E eles obedecem-lhes, uma vez que esses espíritos apenas os usam para o bem maior, nunca em benefício próprio.
Nos tambores de Angola, nós vemos uma situação em que eles descobrem um grande laboratório das trevas e que é necessário destruir aquilo com alguma urgência. Então eles, depois de tomarem o edifício de assalto, chamam espíritos que vêm com salamandras, e esses espíritos comandam as salamandras de tal forma que elas queimam todo o laboratório, destroem-no completamente. As salamandras são um dos elementais de mais difícil controlar, porque são fogo. E quem gosta de evocar este tipo de espíritos sabe que as salamandras não são espíritos que se evoquem. Estes tipos de espíritos, eles são, acima de tudo, selvagens. Eles gostam de estar na natureza, é o seu meio ambiente, e é lá que nós os devemos deixar. Eles convivem connosco, observam-nos, veem-nos, e como nós os podemos ajudar é através do nosso exemplo, sendo caridosos, sendo humildes, sendo cooperantes, sendo respeitosos, não destruindo a natureza, respeitando o ambiente deles e o espaço deles. E Jesus ensina-nos o seguinte: o nosso dever, saber viver bem, compreender os ensinamentos da boa nova do reino. Viver é amar, pois o Senhor nos fez por amor. Foi para isso e para outras coisas similares que desci à terra, trazendo meios mais fáceis de refletir a verdade para todos vós, de modo que compreendeis os vossos deveres mais de perto, para que possais ajudar sem sofrer, consolar sem perturbar, amar sem paixão. Esta frase tem uma grande profundidade. Reparem que nós ainda não sabemos ajudar sem sofrer. Porque quando nós vamos ajudar alguém, nós costumamos comprar as dores das outras pessoas e não percebemos até que ponto nos é permitido interferir, até que ponto nós podemos auxiliar e até que ponto é que nós nos devemos retirar. Nós ainda não sabemos praticar a renúncia. Nós não sabemos consolar sem perturbar. É muito difícil consolar alguém com as palavras certas, com os sentimentos certos, com a colocação correta na altura. Um pequeno deslize e em vez de consolarmos ainda estamos a perturbar mais. Nós ainda não sabemos amar sem paixão, porque ainda é a paixão que nos move e não o amor. Nós precisamos da paixão para aprender a amar, quando nós já deveríamos saber amar. Amar ao ponto de renunciarmos a tudo, amar como Jesus nos aconselhou a amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo, e como Ele nos desafiou a amar como Ele nos amou, nós ainda não somos capazes. Nós ainda precisamos daquele sentimento de fogo, daquele sentimento que nos perturba, daquele sentimento que nos faz estremecer, que nos deixa com borboletas no estômago, como dizem os ingleses. Ainda precisamos da paixão. Mas é isso que nós estamos a fazer na Terra, nós estamos a aprender. Vamos aprender e conforme tínhamos mais vontade, conforme tínhamos mais disciplina, conforme formos mais aplicados, conseguiremos lá chegar. E era isto, porque como eu dei a palestra em cima da hora, não tive tempo de ir buscar os livros de André Luiz. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer colocar alguma dúvida.